No próximo dia 25, completará um ano que entrou em vigor a Lei do Inquilinato. Para esclarecer as dúvidas do corretor de imóveis, vamos entrevistar o Dr. Márcio Bueno. Doutor, qual a maior mudança com a Lei do Inquilinato? Na realidade, nós não podemos chamar essa nova lei de uma nova Lei do Inquilinato, porque ela alterou apenas alguns artigos da Lei do Inquilinato. Então, podemos chamar uma nova lei que alterou a Lei do Inquilinato. Eu digo isso porque muita gente se aproveita de que há uma nova Lei do Inquilinato para querer aumentar o aluguel, para querer mudar algumas coisas. Então é bom esclarecer para os colegas corretores de imóveis que não se trata de uma nova Lei do Inquilinato, sim uma lei que alterou a anterior, de 1991. Ela trouxe algumas modificações visando agilizar os processos de despejo. Então, vamos citar um exemplo aqui mais corriqueiro, um despejo de falta de pagamento. Como era? O proprietário não recebia o aluguel, entrava em juízo, o inquilino era citado, ele tinha 15 dias para ou contestar o pedido, ou pedir um prazo de mais 15 dias para depositar o valor em atraso. A nova lei altera, ele já é citado ou para contestar ou para depositar. Então, isso na tramitação do judiciário já economiza uns 2 ou 3 meses, por exemplo. Nós também tivemos algumas alterações em relação à fiança. Nós tínhamos uma situação de mercado injusta, onde, por exemplo, o fiador ele assumia a fiança pela relação que ele tinha com uma determinada pessoa, de um casal, ou o homem do casal. Eles se separavam, a mulher continuava no imóvel e o fiador continuava respondendo, garantindo um aluguel de uma pessoa que sequer ele conhecia. Então, hoje, se houver essa separação, o fiador pode ser exonerado da fiança, exatamente porque não tem esse objetivo inicial de ser fiador de uma pessoa que era conhecida. Então, isso alterou também. Também em relação ao fiador, ele pode, ao final do contrato, o Código Civil já permitia, mas a lei veio reafirmar isso, ele pode, terminando o contrato, ele pode notificar o proprietário dizendo não quero mais ser fiador. Isso depois que o contrato tiver por prazo indeterminado. E aí ele responde por 60 dias, mas de qualquer maneira ele se exonera da fiança. E a lei, evidentemente, para proteger o proprietário, diz que se o inquilino não substituir um fiador, ele poderá ser despejado liminarmente. Então, nós podemos perceber, e os colegas do mercado já sabem disso, de que o objetivo maior da lei foi trazer alguma agilidade para as ações de despejo, para as retomadas de despejo, e também proteger um pouquinho o fiador, que sempre é a parte, digamos, mais lesada na relação. Ele não recebe nada por isso, é algo de favor que ele faz, é uma liberalidade, e depois, inclusive, ele tem que suportar eventuais débitos em atrasos do inquilino, de IPTU, de condomínios com edificação vertical, enfim, deu uma certa equilibrada, vamos dizer assim, em relação a isso. Mas não tem alterações assim de grandes importâncias, tem um pouquinho na área de locação comercial, mas na área residencial não tem assim grandes modificações. Na área comercial, a principal modificação na chamada ação renovatória. O que significa isso? Significa que o inquilino que tem mais de 5 anos de contrato, está 3 anos na mesma atividade, é chamada lei de luvas. Ele pode requerer judicialmente a renovação do contrato, independente do proprietário querer ou não. Na legislação anterior, se o inquilino perdesse essa ação renovatória, o juiz decretava o despejo. Só que ele poderia ser despejado somente 6 meses depois do último recurso. E nós sabemos no Brasil que existem recursos para todo tipo de decisão. Isso, recebia uma sentença de despejo que seria executada daqui a 4, 5 anos. Na nova lei, não. Na nova lei, ele sendo decretado o despejo dele, ele sai de imediato, não precisa esperar terminar todos os recursos. O que, de uma certa forma, é bom para o proprietário, mas é danoso para o comerciante. Porque imagine um comerciante de shopping, por exemplo, ele ter 15 dias para sair. Ou um comerciante com estabelecimento maior, 15 dias para sair. Ele não consegue fazer isso. Ele se programava para sair durante 3, 4 anos, porque ele sabia que ele tinha perdido a ação. Agora, 15 dias também é muito brusco. E aí, como tudo no Brasil, nós temos um movimento pendular, né? Que ou é muito permissivo ou é muito restritivo, né? Então, nesse caso, a permissividade que existia nos prazos foram bastante encurtadas a ponto de trazer um prejuízo, algo nocivo para o inquilino comercial. No meio de contrato de locação já firmado, o fiador poderá desistir a qualquer momento? Não.
O fiador, ele responde até a efetiva entrega das chaves. Nós temos 3 tipos de garantias de locação, que é uma fiança, é uma delas, temos um seguro-fiança, temos a caução. Embora o seguro-fiança seja uma coisa mais moderna, os proprietários continuam gostando do fiador. Então, o fiador e ele garante até a efetiva entrega das chaves. Exceto, nesse caso que eu já mencionei antes, quando o contrato está por prazo indeterminado e ele notifica o proprietário dizendo que não quer ser mais. Mas se ele não agir assim, e a regra geral o fiador responde até a efetiva entrega das chaves. As ações de despejo deverão ser interpostas em quantos dias? Olha, não existe uma regra. Existe. Quando eu comecei a advogar isso, algum tempo atrás, dizia que precisava atrasar 90 dias para entrar com a ação de despejo. Não existe isso. Se o aluguel deve ser pago no dia 5, se o inquilino não pagou dia 5, o proprietário pode no dia 6, eu estou exagerando até porque tem conta bancária, compensação bancária, mas ele pode no dia seguinte, ele pode estar com a ação de despejo de falta de pagamento. Não há qualquer limite e nem qualquer tempo que deva mediar entre o atraso e a ação de despejo. E quais serão os prazos dos contratos? Os prazos do contrato são sempre 30 meses na residencial, né? Não que a lei obrigue, mas se você fizer por 30 meses, fim dos 30 meses, você pode pedir o imóvel de volta pela denúncia vazia. Ou seja, entra em juízo e diz, terminou o contrato, eu não quero mais continuar a locação. Só isso. Por isso que a gente chama de denúncia vazia. Se fizer por menos de 30 meses, a denúncia vazia só poderá ser exercitada após 5 anos de locação, que é um castigo. Então, evidentemente, todo mundo faz locação residencial por 30 meses. São raríssimos os casos que é feito por menos de 30 meses. Até porque tem obras, por exemplo, que estão sendo feitas uma empresa que vai fazer uma obra no interior, então o engenheiro vai ficar 12 meses ali. Mas fora disso, as locações residenciais são sempre por 30 meses. E durante o prazo estipulado para a duração do contrato, poderá reaver, o locador poderá reaver o imóvel? Durante o prazo do contrato, o locador não poderá reaver o imóvel. O inquilino pode devolver antes da hora, pagando a multa. E aí a lei estabelece uma forma de cálculo, porque nos contratos de locação está dito, multa, 3 aluguéis, o equivalente a 3 aluguéis. No caso da devolução antecipada, há um cálculo que deva ser feito que faz com que a multa seja proporcional. Então, vamos pegar como exemplo um aluguel de 30 meses, de prazo do contrato, um aluguel de R$1.000, a multa é de 3.000. Então, significa que quando ele devolve depois de 24 meses, ele só vai pagar a multa equivalente aos 18 meses que faltava para completar o contrato. Aqueles 24 meses que ele cumpriu o contrato, ele está isento da multa. Então a multa é proporcional, nunca é devida por inteiro, ou seja, os 3 aluguéis que constam do contrato nunca é devida por inteiro. Qual é o prazo que o inquilino passa a ter que deixar o imóvel alugado depois das alterações da lei do inquilinato? Não, na realidade o contrato diz que terminou o prazo, ele devolve o imóvel. Muitas vezes compensa para as partes continuar por prazo indeterminado. Então, quando o proprietário quer reaver o imóvel que está por prazo indeterminado, ele notifica, dá 30 dias para o inquilino sair. Se o inquilino não sair, ele entra em juízo. E aí depende da morosidade do judiciário. Mas então agora com a nova lei, o dono do imóvel ele pode rescindir o contrato a hora que ele quiser ou não? Não, só quando o contrato está vencido. Ou que a gente chama de estar vigente por prazo indeterminado. Então, você faz 30 meses, o inquilino continua no imóvel, o proprietário continua recebendo aluguel, passa-se 4 anos, ele não renova o contrato, fica vigiando o prazo indeterminado, então ele notifica, diz eu quero de volta, aí dá 30 dias. Então o dono do imóvel ele não pode pedir o imóvel novamente quando ele bem entender? Depois que venceu o prazo do contrato, pode. Durante o prazo do contrato, ele não pode reaver o imóvel. Se o proprietário receber uma oferta pelo imóvel e decidir despejar o inquilino, ele deverá ser indenizado? Na locação, existe sempre o direito de preferência. Se o proprietário quiser vender o imóvel, ele vai ter que oferecer ao inquilino, se ele quer comprar esse imóvel, nas mesmas condições do que ele que ofertou. Então, se ele tem uma proposta de vender por R$100.000 o imóvel, ele chega para o inquilino e diz, olha, eu tenho uma proposta de R$100.000, você tem preferência.
Então, se o inquilino quiser pagar os 100 mil, ele compra. Se ele não o fizer, e se o contrato estiver em vigor, vamos dizer assim, o novo adquirente poderá, 90 dias depois da compra, notificar o inquilino, dando mais 90 dias para ele desocupar. Esse é o mecanismo no caso de venda de imóvel. E quais são, então, as novidades em relação ao fiador? O fiador, exatamente, as novidades são aquelas que flexibilizam um pouco mais a fiança. Ele poder se exonerar da fiança a fim do prazo contratual, ele poder se exonerar da fiança em caso de separação do casal do qual ele é fiador. São as principais. E quem que deve pagar o IPTU do imóvel? Pela lei, o proprietário, pela prática de mercado, o inquilino. Há muitos anos que eu não faço um contrato que o proprietário paga o IPTU, é sempre o inquilino. Em relação ao imóvel comercial, o inquilino ele pode repassar o imóvel a terceiro? O contrato diz que, todos os contratos dizem que ele pode repassar a terceiros com autorização expressa do proprietário. Com a alteração da lei, vai mudar alguma coisa no valor dos contratos ou não? Não, não há qualquer. A lei tem mais um sentido de agilizar a fase processual de um despejo, tudo não vai mudar nada, não. Os contratos assinados antes da nova lei entrar em vigor vão ser alterados com ela? Não vão ser alterados, até porque boa parte das alterações se refere às ações de despejo, ao fim do contrato. Então, não há necessidade, vamos deixar claro isso, de fazer qualquer novo contrato em função dessa nova lei. Os que estão existindo, que foram feitos antes da lei, continuam em pleno vigor, não há necessidade de qualquer alteração. O que é cartão aluguel? Cartão aluguel é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal que ainda não se concretizou, deve estar em fase de estudos, de forma que a Caixa Econômica Federal cederia um cartão para o inquilino e ele pagaria o aluguel. Não o pagando, a Caixa pagaria, digamos assim, mas é um cartão que ele faria o pagamento do aluguel. Eu acho que está em fase de estudos e qualquer iniciativa que venha para contribuir para minimizar a inadimplência, o não pagamento, ações de despejo, são sempre traumáticas, é sempre bem-vinda. O Sindicato dos Corretores de Imóveis agradece a entrevista do senhor pelos esclarecimentos aos nossos corretores. É um prazer conversar novamente com vocês e a minha pretensão ter sido útil de alguma forma para vocês.